Saiu uma pesquisa da Atlas Intel hoje e, mais uma vez, uma pesquisa excelente para o Flávio Bolsonaro. Mostra que ele continua crescendo, a distância dele para o Lula está cada vez menor. E existe um risco, tá? Existe um risco que a gente vai falar aqui, que é o risco da vitória do Lula no primeiro turno. Infelizmente, esse risco existe, mas está cada vez menor. E a verdade é a seguinte, no segundo turno já está dando empate técnico entre o Flávio Bolsonaro e o Lula. Já não tem nenhuma vantagem do Tarcísio e da Michelle em relação ao Flávio Bolsonaro, ou seja, a evolução está muito boa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lula Ladrão, seu lugar é na prisão, dei o furo e faço programas com C Sharp e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Atlas Intel divulga pesquisa para presidente, veja os números, né? Não vou nem ficar falando por aqui, porque a gente vai direto na pesquisa. Vamos ver a pesquisa, né? E o ponto principal é o seguinte, foi pesquisa de primeiro e segundo turno. Eu já falei para vocês que pesquisa de primeiro turno não tem como saber quem é que vai ser realmente os candidatos, quem é que vai ser, então assim, não vejo muita diferença nisso daí, né? Mas está aqui, ó, o Lula e o Flávio Bolsonaro na frente do Tarcísio. Isso é uma coisa importante no final das contas, tá? Nesse primeiro turno aqui, iria mais uma vez o Lula e o Flávio Bolsonaro. Se tem uma coisa que chama atenção nas pesquisas de primeiro turno, é o fato de que o Lula fica muito perto dos 50%. Então tem aqui, ó, 48, 49, 49, 48, 49. Independente de quem for os outros candidatos, o Lula fica perto de 50%. Então esse é o lado negativo dessa pesquisa. Por quê? Porque existe o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Se chegar a 50%, 50% mais um voto, você ganha no primeiro turno. Eu não acredito que isso vá acontecer, tá? Mas o risco existe. Leve em conta também que, com exceção do Renan Santos e do Aldo Rebelo, os outros, e do Eduardo Leite também, esses três últimos aqui, o resto todo aqui que eles botaram é gente de direita. Então, eles fizeram aquele truquezinho de dividir o voto da direita e manter o da esquerda sozinho. Ou seja, o do Lula é praticamente só divide com Renan Santos, Aldo Rebelo e Eduardo Leite, que são os outros três de esquerda que tem aqui. A direita, né, divide o voto aqui com coisa. Então, ou seja, tem esse lado também da coisa, né? Mas o primeiro turno é difícil saber. Enquanto a gente não souber quem são os candidatos efetivamente, tem muito pouca utilidade, né? O ponto é, em qualquer caso, vai o Flávio Bolsonaro e o Lula para o segundo turno. A pesquisa, o lado positivo da pesquisa é... Aqui ainda tem primeiro turno ainda, enfim, tem um monte de... Aqui, ó. Segundo turno. Aqui começa a parte interessante. Primeira coisa, o Lula ganha de todo mundo no segundo turno por enquanto, mas cada vez menor a diferença, tá? Então tá aqui, ó, de 49 para 45 a diferença para Tarcísio, Michelle e Flávio Bolsonaro. Sendo que essa diferença aqui de 4 pontos percentuais está dentro da margem de erro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, então é empate técnico, tá? O Lula empata tecnicamente com o Bolsonaro em si e também com o Tarcísio, a Michelle e o Flávio Bolsonaro, todos eles aqui. Aí a partir do Ronaldo Caiado e coisa e tal, já é um pouco mais distante a coisa, né? Agora, o que chama mais atenção é isso daqui, ó. A posição, se for um segundo turno entre Lula e Tarcísio, meio que não mudou nada, tá? Continua aqui o Lula com 49, o Tarcísio com 45, diminuiu um pouquinho a distância dos dois, tá? Mas pouca coisa. Agora, olha o gráfico do Lula com o Flávio Bolsonaro. A última pesquisa tinha sido feita, a última pesquisa da Atlas Intel, né? Tinha sido feita em dezembro de 2025. Ou seja, já depois que o Flávio Bolsonaro era o candidato do Bolsonaro, já tinham dito que ele era o candidato do Bolsonaro. Mas é aquilo que eu falei para vocês, isso leva um tempo até o grosso da população ficar sabendo. Lembra, nós aqui, né, você que está assistindo o meu canal, o pessoal que assiste esse tipo de conteúdo, a gente gosta de política, a gente está interessado, a gente está correndo atrás de notícias, a gente fica sabendo. Entre os bolsonaristas, entre o pessoal que assiste o meu canal, está todo mundo sabendo que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro. Mas no grande público em geral, que de novo, lembra sempre disso, tem uma enorme quantidade de brasileiro que não tá nem aí pra política. Eles que estão certos, a verdade é essa, tá? A gente tá errado, vamos combinar aqui, tá? Política não leva a nada. Esse pessoal que tá... Big Brother muito mais importante que política, a verdade é essa. Futebol, coisa e tal, né? Mas o problema é o seguinte, esse pessoal ficou sabendo agora que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro. E aí, repara o que está acontecendo, né? Uma distância que era grande,
53% para o Lula contra 41% do Flávio Bolsonaro, chegou agora isso aqui é empate técnico, 49,2 a 44,9. Isso aqui dá menos de 4 pontos percentuais de diferença, dá 3,9 pontos percentuais de diferença, e como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, empate técnico do Lula com o Flávio Bolsonaro no segundo turno, né? E ainda tem a vantagem que até um tempo atrás o pessoal estava falando, mas o Tarcísio, coisa e tal, a Michele tinha mais chance de voto, agora já aparecem eles iguais aqui. Tem uma diferença na rejeição, tá? A rejeição, o pessoal coloca aqui, ó, o Flávio Bolsonaro ainda tem mais rejeição que a Michele Bolsonaro, o Tarcísio é dos que menos tem rejeição, que o Tarcísio é ótimo, realmente, é o que eu falo para vocês, né? Eu gosto do Tarcísio, eu queria o Tarcísio. Por quê? Porque ele tem uma baixa rejeição, seria muito fácil para o Tarcísio superar o Lula. É menos fácil para o Flávio Bolsonaro superar o Lula. Mas a verdade é a seguinte, não está muito ruim não. Por quê? Porque a rejeição do Lula é maior do que a do Flávio Bolsonaro. Olha que coisa. Se a rejeição do Lula é maior do que a do Flávio Bolsonaro, a tendência no segundo turno é o pessoal ir para o Flávio Bolsonaro mesmo. E rejeição, a verdade é que não faz essa diferença toda, né? A Michele já seria melhor, já está 44% de rejeição aqui. E o Tarcísio melhor ainda, porque tem menos rejeição, 41% o Tarcísio, né? Aqui tem a rejeição do Haddad em 36%, porque o Haddad não vota, né? Então tem esse detalhe também, né? Quem não vota acaba não tendo rejeição. Quem não tem voto não tem rejeição também. Então, via de regra, essa pesquisa é muito boa para o Flávio Bolsonaro, exatamente porque diminui a diferença para o Lula, né? E lembra, ainda tem tempo, né? O Flávio começou agora. Se mantiver essa diminuição daqui para frente, o Lula tá em apuros, cara. E eu acho, a impressão que eu tenho, visto as informações que têm surgido do Lula, o pessoal desesperado com um monte de coisa, querendo limitar o próximo governo no STF, não sei o que lá, isso daqui dá muito a entender que é de fato é isso que está acontecendo. O Flávio está crescendo, já está ameaçando o Lula e muito provavelmente até a época da eleição vai ultrapassar o Lula com facilidade. Lembra, a campanha não começou ainda, não começou a campanha ainda. Ainda tem muitos meses de campanha e ainda tem muita coisa para acontecer. A gente está no início do ano, já quebrou banco no Brasil, já fechou outro banco, já tem um monte de gente investigada, um monte de operação da polícia, uma confusão danada. Imagina o que não vai acontecer ainda até o final do ano, tá? E lembra, um outro ponto que eu sempre falo aqui para o pessoal, né? Tem ainda a questão externa, né? Ontem a gente viu uma queda muito grande e os juros lá da Bolsa japonesa e da Bolsa americana subindo muito, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, esse pessoal soluça, a gente tem ataque cardíaco aqui, meu amigo. Então tem que tomar cuidado pra caramba. E a economia brasileira, como o Bolsonaro, ela estava bem turbinada, ela estava bem protegida de choques externos. Com o Lula, não. O Lula fudeu tudo, o Lula gastou dinheiro pra caralho, pra dar dinheiro pros cupincha dele, que deram um jeito de reeleger ele, lá de tirar ele da cadeia e reeleger ele, né? Gastou tanto dinheiro com isso que o Brasil tá depauperado agora. A gente tá frágil pra cacete. Se acontecer um choque externo, meu amigo, a economia brasileira vai pro saco. E talvez nem precise. Porque esse negócio, esse colapso do Banco Master e outros bancos ligados, ele é capaz de já fazer a merda aqui no Brasil de qualquer jeito, né? Então tá aqui, ó. As manchetes que o pessoal tá falando. Lula venceria a eleição no primeiro turno em cenário sem Flávio e com Tarcísio. Não venceria, né? 49% não vence, né? Mas eles estão colocando aqui que há o risco, e eu concordo, há o risco do Lula vencer nesse cenário aqui sem o Flávio Bolsonaro. Isso é preocupante, mas de novo, isso daqui é porque os caras escolheram a dedo os nomes das disputas ali, né? Escolheram quem é que vai disputar com o Lula ali. E não quer dizer nada, tem que ver quem serão de fato os candidatos antes disso, antes de começar a campanha. Eu tenho certeza que no que começar a campanha mesmo, a figura vai ser totalmente outra. Pesquisa eleitoral de primeiro turno, antes de definir os candidatos, serve para bolota. A de segundo turno serve. Por quê? Porque de segundo turno você está comparando duas pessoas. Aí você tem como saber quem é que vai chegar ali, quem vai ficar na frente, coisa e tal. E o que a gente está vendo é o Flávio só crescendo nisso daqui, né? Aqui, ó, Atlas Intel, 49,7% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, né? É a questão da rejeição. Eu já falei para vocês que rejeição não é uma coisa tão importante assim como eles gostam de dizer. Tá? É importante, mas não é essa coisa toda de importância no final das contas. De qualquer forma, isso mostra que o Flávio está melhor do que o Lula nesse quesito. O Lula tem uma rejeição maior do que a do Flávio Bolsonaro na Atlas Intel.
Lembra que não é assim na Quaest. Na Quaest é aquela empresa amiga do Lula que dá um jeito de fazer as entrevistas ela só com o amiguinho do Lula para ajudar o Lula, né? A Atlas, então, tem menos isso. Também ajuda o Lula também, mas ajuda menos, né? Então, essa é a situação. Esses são os grandes pontos dessa pesquisa. Flávio Bolsonaro continua crescendo, é o melhor nome da direita e o Lula está ferrado nessa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.